No ar. Estamos no ar. Estamos no Boa ar. noite, Boa senhor. noite a todos. Boa noite, senhores. Prontos para mais um bate-papo em transmissão pela página do GGL Advogados. Mais um assunto da ordem do dia hoje, né? Que gera dúvida para todo mundo. Até para gente. Nesse período da pandemia. Exatamente. Nesse período da pandemia, os assuntos se sobrepõem, né? Um atrás do outro, um a cada dia. É uma surpresa, é uma novidade por dia. É um impacto, é um baque a cada dia, né? Podia ter algumas boas, né? Sempre é. Que fase, né? Mas, enfim. Estamos vivendo cada dia, matando um leão por dia, como se diz. Pois é. Nesse período da pandemia, os assuntos se sobrepõem, né? Um atrás do outro, um a cada dia. É uma surpresa, é uma novidade por dia. É um impacto, é um baque. Você está com retorno. Já estou mutando. Beleza. Boa noite ao pessoal que vai chegando. Obrigado pela presença. Sejam bem-vindos. Tá. Boa noite, pessoal. Nas 2 últimas semanas tivemos acho que 2 medidas de impacto, né? Foi a queda da validade dessa medida provisória 927 e teve também a conversão, né, da medida provisória 936 em lei, e isso tem impactos também em relação aos trabalhadores e às empresas, mas o assunto da MP 936 a gente pode tratar num outro momento. Hoje a gente vai falar sobre realmente a queda da MP 927. Dá um tempinho até o pessoal ir chegando, o pessoal que quer nos acompanhar, que quer acompanhar o tema. Pessoal que está aproveitando o calor que voltou, né? Uhum. Sempre lembrando, gente, quem não pegou a live do início, ela vai estar salva no Facebook. Aliás, todas as nossas lives gravadas estão lá. A gente já tratou de diversos temas da pandemia, temas fora da pandemia, temas recorrentes do dia a dia. E nós também estamos no YouTube, todos os vídeos sobre os mesmos temas. Aliás, quem puder se inscrever no nosso canal, a gente agradece. Ixi, caiu a live.
senhores, o Dr. Josevaldo está tendo uns problemas técnicos aqui, mas em instantes ele já retorna. Enquanto isso, gente, quem tiver dúvida relacionado com a MP, já pode ir mandando aqui nos Tá me ouvindo, nos nossos comentários. Sim, sim. Tivemos uma queda básica aqui. Ah, normal. Tava falando para o pessoal que quem tiver dúvida da MP já pode mandar mensagem que a gente já... Exatamente. A gente já pode ir sanando. Exatamente. Então, aproveitar para dar boa noite aqui aos nossos amigos, a Marilene Souza, boa noite, seja bem-vinda, ao Jorge, o Jorge sempre nos acompanhando, sempre nos prestigiando. Marilene Obrigado, Jorge, também. pela presença de sempre. Marilene também, todo Marilene mundo que... também. Isso, a Eliane, nossa fiel escudeira, boa noite, também. O José Nogueira também, o nosso colega, o Sebastião Ribeiro, boa noite. A Ana Paula, boa noite. O Wagner Pérez, boa noite. Boa noite, gente. Também nos ajuda muito. Boa noite. Então, vamos estabelecer mais 3 minutinhos, Eric, e aí a gente dá início ao nosso bate-papo. Ah, claro. O tema hoje, aparentemente, é um tema que parece ser árido, que parece que é um pouco distante das pessoas por conta de ter esses nomes esquisitos, né? Medida provisória, número, né? 927, o que isso significa? Mas o pior é que tem muito impacto, sim, diretamente na vida dos trabalhadores e das empresas, né? Então, enfim, é importante falar porque tem impacto e tem impacto negativos, né? Sim, sim. Tanto a criação da medida provisória, ela teve impactos, assim, foi medida que entende-se que foi necessária por conta do momento, né, atípico, mas tanto a criação quanto a queda, ela tem consequências que em que é possível analisar sobre várias dimensões, sobre vários aspectos. Né? A questão da economia, da queda do possível engessamento dos postos de trabalho, ao mesmo tempo que a medida provisória também tem o outro lado, a questão da flexibilização de direitos, ela é sempre negativa, que realmente reduz, né, realmente faz o trabalhador perder certas garantias, enfim. Então, mas isso é assunto para a gente tocar em alguns instantes. Aproveitar para dar boa noite. Opa, Eric, só quero dar boa noite ao claro, nosso, fica à vontade, nosso amigo da página da Linha 42. Também é outro que nos acompanha sempre. Muito obrigado. Esse é cativo também. Pessoal que nos acompanha, quem de vocês tiver Instagram ou que não tiver e tiver interesse, nos sigam na página do escritório, o @GGL Advocacia Trabalhista, então @GGL Advocacia Trabalhista, ou sigam a mim sobre temas trabalhistas, temas relacionados à previdência, então é o @gueiros.josevaldo, então @gueiros.josevaldo, estou lá, inclusive temos, né, agora vamos começar a desenvolver lives com mais frequência no Instagram, então o pessoal que tem Instagram, que tem conta, sigam a gente por lá, e, enfim, serão muito bem-vindos também em nossos bate-papos. Boa noite, Douglas, boa noite, Cleusa, sejam bem-vindos. Boa noite. Érico, eu te cortei, o que você falava? Não, o que eu ia comentar é que o problema da MP é o problema de sempre, né? Assim, é claro que o empresário tem medidas que são importantes e que vão ajudar a economia, só que assim, a coisa só é vista da ótica do patrão, né? O benefício ele sempre vem para
beneficiar a parte que já tem mais força. Claro que nem todo patrão tem força, muitos patrões às vezes são pequenos empresários, são microempresários, e eles realmente precisam muito dessa ajuda. Mas nunca tem esse enfoque de ajudar o trabalhador, é sempre no sentido de suprimir algum direito do trabalhador. E isso é uma coisa ruim, porque assim, quando você suprime o direito de um trabalhador, você engessa a renda dele, você diminui a renda dele. E para você ter uma retomada econômica, você depende do consumidor. E o consumidor, a grande parte do mercado consumidor é composta de trabalhadores. Então, a retomada ela vai ser cada vez mais lenta na medida em que se diminui o direito do trabalhador. Exato. Por mais que assim, não tem como não haver alguma diminuição, até porque a capacidade financeira de muitos, principalmente micro e pequeno empresário, diminuiu. Mas tem que ser uma coisa mais equilibrada, e não como sempre não sempre tendo a ótica de quem contrata e não de quem é contratado. Levando em conta, inclusive, vale fazer um adendo à sua fala de que essas medidas foram construídas, foram criadas de maneira unilateral, sem nenhuma observação, sem nenhum respeito à participação das representações de trabalhadores, ou seja, os sindicatos foram amplamente alijados do debate, né, tirados da cena, totalmente. Então, isso é importante. Bom, mas para dar um caráter oficial, Eric, então, agora, 19h58 no meu relógio, damos início oficialmente à live do GGL Advogados, hoje com o tema sobre a medida provisória 927. Então, o que significa a queda dessa medida provisória? Dia 19, ela perdeu a validade, e a partir de então, o que acontece? Qual é a consequência? Então, para falar sobre isso, eu estou aqui com o Eric Ribeiro, advogado trabalhista, meu colega do GGL Advogados, e vamos bater um papinho sobre isso. Então, pessoal, boa noite a todo mundo que nos acompanha, e lembrando que esse é um projeto do nosso escritório de levar informação e esclarecimento de uma maneira mais clara, mais objetiva, sem juridiquês, na medida do possível, sem linguagem extremamente técnica. E, enfim, de maneira que isso chegue ao nosso público, aos nossos clientes e aos nossos amigos. Então, bom, Eric, então, já indo direto ao assunto, o que foi a medida provisória 927 e qual era o objetivo dela? Então, a medida provisória 927, ela veio para fazer frente, para combater uma situação gerada pela pandemia. Para evitar, é claro que assim, já é sabido que vai ter um impacto econômico e que vão acontecer perda de postos de trabalho. Mas para que isso fosse amenizado e o impacto econômico fosse menor, a Presidência da República entendeu por editar uma medida provisória que estabelece uma série de medidas em que algumas regras da CLT que já foram flexibilizadas pela reforma são ainda um pouco mais flexibilizadas. E outras questões, questões relacionadas à doença ocupacional dos trabalhadores de saúde, questões referentes ao pagamento do FGTS, que foi permitido um certo adiamento, que fosse parcelado, antecipação de férias, antecipação de feriados. Então, basicamente, a medida foi criada para fazer frente a essa situação e poder garantir o emprego, poder garantir um pouco mais, que o impacto no emprego fosse um pouco menor. Exatamente, inclusive evitando dispensas. O que acontece é que, infelizmente, a medida provisória ela não conseguiu alcançar muito intento, né? Já que muitas empresas descumpriram totalmente aquela regra da estabilidade, né?
mas enfim. Assim, mas assim, qual é o impacto, então, ela entrou em vigor em 22 de março. Então, uma medida provisória, é importante explicar para o pessoal que nos acompanha, que acho que me parece que a maioria não é da área jurídica, as pessoas que, ou melhor, quando o Poder Executivo, ele pode editar medida com força de lei, sem precisar da aprovação do Congresso Nacional. Normalmente, uma lei precisa ser aprovada pelo Congresso, pela Câmara e pelo Senado. No caso da medida provisória, não. O próprio presidente da República pode editar, pode criar uma medida com força de lei para um período específico. No caso, a medida provisória 927 foi uma delas, para justamente lidar com a questão nesse período de calamidade, flexibilizar as leis trabalhistas. Então, muitos dispositivos da CLT foram flexibilizados mais ainda, né, já que a CLT já vem sendo flexibilizada há muito tempo. E aí gerou-se um amplo debate sobre se devia haver, enfim, participação da representação dos trabalhadores, mas, enfim, até o STF entendeu que não, que através de acordo individual com os trabalhadores, os empresários podiam fazer e tudo mais. E aí entrou, primeiramente, aquela discussão, gente, mas o empregado pode, o trabalhador vai poder realmente negociar com o patrão, né? Imagina só, o patrão dizia, a partir de amanhã você vai trabalhar no home office, ou a partir de amanhã você vai sair de férias, a partir de amanhã você vai cumprir banco de horas que não existe para compensar depois. Tá, e o empregado, ele tinha que aceitar, porque se não aceitasse, qual é a consequência, né? Então, assim, as regras foram criadas nesse sentido, de que haveria negociação, uma vez que haveriam acordos entre patrões e empregados, e esses acordos individuais teriam validade. Enfim, essa discussão sobre se empregado pode negociar com o patrão, eu acho que a gente já sabe qual é a resposta, né? Mas, enfim, há esse entendimento de que é possível, de que as regras se fariam por essa maneira, e, e assim aconteceu. A MP entrou em vigência e valeu até o dia 19 agora de julho. No dia 19 ela perdeu a validade. Então, assim, tudo aquilo que foi flexibilizado no período de validade dela, as regras mudaram agora a partir do dia 20 de julho. Então, a partir de julho, volta a valer os dispositivos da CLT, e os dispositivos da 927 deixam de existir. E aí que está a situação. Quais os principais pontos que foram alterados? Bom, então a gente já vai para o primeiro. Tem a questão das férias individuais. Então, com a medida provisória, ela estabeleceu que as empresas poderiam antecipar férias, mesmo com períodos aquisitivos incompletos. Ou seja, o que é um período aquisitivo? É quando o trabalhador completa 12 meses de trabalho, e aí ele adquire o direito a tirar 30 dias de férias. Então, a MP permitiu que, se o trabalhador trabalhasse menos de 12 meses, poderia tirar férias. Né? E aí, o que a MP fez também? Ela prorrogou o pagamento do terço constitucional, ou seja, se o empregado sairia de férias hoje dentro do período da validade, hoje já não vale mais, né? Mas considerando, vamos supor que a validade ainda estivesse hoje, sai de férias hoje, o patrão não teria a obrigação de pagar o terço das férias agora, ele teria o direito de pagar esse terço somente em dezembro, junto com o 13º. Com a queda dessa medida provisória, isso acabou, ele não pode mais fazer isso. Não pode. Outro ponto que o flexibilizava para os patrões, para os empregadores, é que eles tinham eles só precisavam de 48 horas para avisar das férias. Então, assim, daqui a 48 horas, fulano, você sai de férias. Pela CLT, o prazo para avisar das férias é 30 dias de antecedência. Então, hoje 21 de julho, se o empregador quiser dar férias ao empregado, ele tem que avisar com quantos dias? Com 30 dias, não é com 48 horas. Né? Então,
o que valia na MP acabou no dia 19. A partir do dia 20, em relação a férias individuais, é isso. O que mais em relação a isso? Bom, as férias poderiam ser fracionadas em períodos pequenininhos, agora ela volta a, no máximo 3, sendo que, no mínimo, tem que conceder 14 dias. Então, hoje, para dar férias, então tem que avisar com 30 dias, tem que... Então, o primeiro período, se dividir as férias em 3, o primeiro período tem que ser de 14, e os outros podem ser menores, desde que não menor do que um deles não seja menor do que 5 dias. O pagamento do 1/3, então, tem que ser feito junto com as férias, não pode mais ser pago no final do ano, junto com o 13º, e não pode também conceder férias para aqueles trabalhadores que não adquiriram, não completaram ainda os 12 meses. Então, tudo isso que já era previsto na CLT voltou. Então, aquela flexibilizada dos prazos menores, de conceder férias antes de 12 meses, isso acabou, então, com a queda da MP 927. A questão das férias coletivas, da mesma maneira, então, com a medida provisória, para dar férias coletivas, o empregador precisava de 48 horas só para comunicar. E não precisava comunicar também ao Ministério da Economia nem ao sindicato. Com a queda da medida provisória, ele tem que avisar sobre férias coletivas com no mínimo 15 dias e é obrigado a informar, a comunicar ao sindicato e ao Ministério da Economia. Mas e se não comunicar? Se não comunicar, tem multa, tem aplicação de multa. Então, essa flexibilidade aí acabou. Em relação a feriados, havia uma previsão de que as empresas poderiam antecipar feriados não religiosos, ou seja, feriados civis, por exemplo. Qual foi, acho, você tem algum exemplo, Eric, sobre algum feriado que foi inventado? Então, acho que foi o feriado de 9 de julho que foi antecipado. Na verdade, é verdade. Aqui no estado de São Paulo... Foi mais de um feriado. Aqui no estado de São Paulo, eu acho que a prefeitura antecipou um feriado e o governo antecipou mais ou menos no mesmo período. Foi um sexta, o outro antecipou na segunda. Foi mais ou menos isso. Exatamente. Se eu não me engano, então, o do governo foi dia 9 de julho. Aí o da prefeitura eu já não me recordo exatamente do município. Exatamente. Então, há a possibilidade de agora a empresa antecipar algum feriado? Não há mais. De que o governo antecipe, o governo estadual ou município, não, porque ele tem que obedecer à lei federal, no caso é a CLT, e nesse caso não há permissão, então, de antecipar feriados. Então, isso não é permitido mais a partir de 20/7. O que foi. É importante, eu acho que é importante ressaltar um ponto que, assim, foi e não volta, viu, gente? Por quê? Porque a medida provisória, ela obedece um princípio, que é o princípio da anualidade. Você não pode editar outra medida com o mesmo tema no mesmo ano. Então, tudo que foi de uma vez. Foi para não voltar. Sim, exatamente. Aproveitando, Eric, para cumprimentar aqui o pessoal que chegou depois, o Cleiton, o José Carlos, a Geil, uma boa noite a todos. Outra mudança que, uma previsão que houve também foi em relação ao banco de horas, famigerado banco de horas, que muitos trabalhadores, muitas categorias estão submetidas no dia a dia, e que gera tanta dúvida, tanta polêmica, né? A principal previsão do banco de horas na medida provisória foi em relação ao tempo de compensação. Então, haveria a possibilidade de compensar banco de horas em até 1 ano, 18 meses, 1 ano e 6 meses. Então, entre 22 de março e 19 de julho, os acordos por escrito individuais entre trabalhadores e patrões que foram firmados, eles continuam valendo. Então, assim, o acordo foi feito até 19 de julho, você trabalhou,
no caso era o banco de horas negativo, né? O trabalhador que foi dispensado para ficar em casa durante o período mais crítico da pandemia, ele poderia ficar em casa e geraria um banco de horas. Ele compensaria depois, e aí até 18 meses. Ou mesmo o trabalhador que trabalhou mais e que gerou banco de horas positivo. Então, negativo ou positivo, havia uma brecha, uma previsão na medida provisória para que isso fosse compensado em até 18 meses. E isso acabou. Esse prazo, então, de 18 meses, a partir de 20 de julho, não existe mais. Então, volta a previsão da CLT. E qual que é a previsão da CLT? Tem que haver, para banco de horas, tem que haver a participação do sindicato na autorização, ou seja, pela medida provisória, então, tinha esse elastecimento da compensação em até 18 meses também e não necessitava de que sindicato participasse da negociação para a criação do banco de horas. Então, com a queda da medida provisória, isso cai e o banco de horas deixa de ser, volta a ser, na verdade, para a sua validade, ter a participação sindical e os prazos. Vamos falar sobre prazo. Só um adendo, né? Só Claro. uma crítica, aliás, com relação a essa questão. Vocês percebem que a MP, em alguns aspectos, ela gera, não que ela gere uma insegurança jurídica, mas ela gera a possibilidade de erro é muito grande, né? Porque é todo um regramento que deixa de valer de um dia para o outro. E se imagina que muitas empresas, quem não é uma empresa de grande porte, que não tem um jurídico que está atualizado, muitas vezes vai seguir a letra da MP e vai acabar seguindo, e isso vai acabar no judiciário, invariavelmente. E vai mesmo. No meio jurídico, entende-se que o Congresso poderia editar um decreto. Para quê? Para regrar as situações pós o final da medida provisória. Ou seja, a medida provisória acabou, mas e aí, os efeitos dela? Como é que fica isso na prática? Como é que as empresas podem agir? Né? Existe muita dúvida em muitos segmentos da economia. E aí, mas isso realmente não foi feito, não teve nenhum decreto, não tem. Então, as empresas que eventualmente nos acompanhem, fiquem atentas aí, porque o que estava valendo antes não vale mais. Então, consultem seus advogados, consultem seu jurídico, peçam orientação, porque vai ter problema com fiscalização, auditoria do trabalho, né? E vai ter problema em ações trabalhistas. Então, é necessário que as empresas acompanhem de perto, porque no dia a dia é aquele atropelo, né? Os negócios vão seguindo, as coisas vão acontecendo, os trabalhos vão sendo desenvolvidos, mas é necessário que haja esse olhar para o cumprimento das normas. O que valia até 19 de julho, entre 22 de março e 19 de julho, não vale mais. Então, lembrando sobre prazo. Pela CLT, o banco de horas ele tem até 12 meses para ser compensado, e deve ter a participação do sindicato para que ele tenha validade. Então, não adianta a empresa falar, eu vou criar um banco de horas a partir de amanhã, está criado um banco de horas informal e você só compensa quando eu quiser. Não existe. Tem toda uma regra e uma previsão. Né? Que é o certo, né? Que é o sim. certo, assim, é o sindicato ele que vai examinar a regularidade do que está sendo feito. A importância dele não é um capricho do legislador ele condicionar essa questão do sindicato participar dessa negociação. Então, muito provavelmente, esses bancos de horas que foram instituídos na vigência da MP, talvez eles acabem sendo anulados porque foi uma coisa tete a tete, empregado-empregador. E a outra previsão da CLT é que o banco de horas pode ser compensado em até 6 meses, nesse caso, valendo o acordo individual. De novo, aí entra de novo aquela nossa discussão polêmica, né? O empregado pode negociar com o patrão, quer dizer,
alguém vem, a parte mais forte vai e força a parte mais fraca a, a realizar horas extras de maneira muitas vezes absurdas. E você pode compensar em até 6 meses. Assina aqui. Assina aqui. Isso aqui é a nossa negociação. Assina aqui. Né? Então, enfim, é o que a lei fala. Mas, enfim, a reforma trabalhista me parece que trouxe essa previsão aí desses 6 meses. Isso é amplamente questionável. Mas, enfim, está em vigência. Tá em vigência, mas em havendo ilegalidades ou alterações ilícitas, tem o caminho aberto aí para o trabalhador buscar a justiça do trabalho e reivindicar direitos. Né? Não é porque está escrito na lei que tudo tem que ser endossado, tem que ser aceito. Não, tem muita ilegalidade, tem muita coisa, inclusive a própria reforma trabalhista, que trouxe uma série de mudanças, tem contestações nos tribunais e não tem muita coisa, não tem nada pacífico, né? No dia a dia a gente tem... Não, mas essa MP, inclusive, tem várias, quando valia, já tinha várias enfim, vários questionamentos, né, junto ao Supremo Tribunal Federal. Até porque tem coisas nessa MP que simplesmente elas não fazem sentido nessa questão do propósito dela, né? Ela veio para diminuir o desemprego e tem dispositivos lá que não tem esse viés, não tem esse propósito, né? Sim. Que mais mudanças a medida provisória causou? Ela causa também mudanças em relação ao trabalho remoto, que é chamado de teletrabalho e também conhecido como home office. Né? Então, também tem mudança. Com a medida provisória 927, o trabalhador teve o direito de impor, você vai trabalhar em casa a partir de agora, e para tanto ele tinha que comunicar em apenas 48 horas, e não tinha que pedir nenhuma autorização nenhuma comunicação a sindicato, nem a Ministério da Economia, nem nada. E também não tinha necessidade de acordo escrito, acordo individual, não tinha nada disso. Então foi uma abertura, uma grande flexibilidade para que houvesse a migração do trabalho presencial para o home office. Naquele momento, e até agora, que eu acho que ainda a pandemia não está controlada, embora tenha gente festejando, né, tem muito risco, no momento ainda acho que é válido. Nesse ponto aí, eu acho que a medida foi positiva, de fazer com que trabalhadores não tivessem que ser obrigados a ir trabalhar e se expor à contaminação. Muito embora o pessoal dos setores essenciais que trabalham, né, no comércio, por exemplo, não tenham esses, entre aspas, essa vantagem, né? É mais para quem realmente lida com computadores, com trabalho à distância, que pode, que é viável trabalhar à distância. Então, nesse sentido, essa previsão foi positiva. O problema, eu acho que inclusive já deve ter sido tratado na nossa live do teletrabalho, mas sempre vale a parte, é que muitos trabalhadores foram e eles custearam, né, o material de trabalho, a conexão de internet, quer dizer, eles já tiveram a remuneração deles diminuída e ainda assim eles tiveram que bancar com o risco do negócio. E assim, é uma coisa, inclusive, que a CLT já previa e que é um total absurdo. E que alguns sindicatos ainda tentam buscar preservar esse direito, mas não é regra. Então, enfim, é lamentável, né? Infelizmente. Bom, e qual que é a consequência, então, em relação à queda da medida provisória 927 sobre o teletrabalho, sobre o home office? É que agora o empregador não pode mais determinar a mudança unilateralmente. Ele vai ter que, primeiro, realmente ter o ajuste escrito do trabalhador e vai ter que haver uma comunicação. Então, não vai mais poder fazer da maneira como ele estava fazendo. O tempo de... exatamente no que você estava falando, o tempo de uso de aplicativos fora da jornada de trabalho poderão novamente caracterizar tempo à disposição, coisa que a medida provisória ela tinha deixado meio fechado, que
não caracterizaria. Essa discussão independente de medida provisória, ela é muito ampla, não dá para dizer é preto no branco. Né? Se a gente, como você mesmo falou, a gente discutiu em uma outra live, se o trabalhador ele tem monitora a fiscalização do seu trabalho por vias indiretas e ele realmente trabalha além do horário normal, o horário contratual, há grande chance dele provar, sim, ter direito à hora extra. Então, isso aí tem uma série de nuances que podem ser discutidas. Né? Então, assim, com a MP e sem a MP, nesse sentido, ainda é possível discutir. Essa questão que você falou de custeio de equipamentos, de custo de energia, internet e outras coisas mais, isso também está na ordem do dia para ser discutido. Então, o trabalhador lesado pode, dentro da MP ou fora da MP, discutir essas questões, porque se ele teve um prejuízo, mas claro, tem que demonstrar prejuízo, né? Não é porque eu mudei da empresa do trabalho presencial para o remoto e minha internet, mas minha internet não teve aumento nenhum, então eu vou pedir custeio de quê, né? Se a minha internet era 100 e com o trabalho remoto manteve-se no 100, não faz sentido pedir aumento de reembolso de custo. Né? Esses são exemplos, mas enfim, esse é um caso em que não tem. Mas e quando tem? Quando o trabalhador realmente gasta e o empregador não reembolsa, não restitui, como é que faz? Quem paga a conta, né? De quem é a responsabilidade? O risco do negócio é de quem? Quem que tem que arcar com os custos, com os prejuízos? A, a lógica diz que o risco do negócio é de quem lucra ou de quem tem prejuízo, né? Mas aparentemente, hoje a gente tem um empregado que só sucedeu o empregador naquilo que é ruim, né? Que no caso é o prejuízo, né? Enfim. E naqueles casos em que o trabalhador migrou para o trabalho remoto e passou o período da MP, e agora, como é que faz? É o seguinte, se houver intenção de permanência, o empregador faz um ajuste por escrito, desde que haja consenso do trabalhar. E aí entra aquilo que a gente falou. Bom, ele tem a opção de ter consenso, se o empregador quiser que ele fique, que ele vá para o presencial, enfim. Mas tem que haver algo por escrito, um acordo por escrito para que permaneça no trabalho remoto, no trabalho telepresencial, no teletrabalho, no home office. Se o empregador quiser que ele volte para a empresa, para o escritório, para o trabalho presencial, nesse caso, ele tem que comunicar ao empregado com 15 dias de antecedência. Aí não vale mais as 48 horas que eram previstas na MP. Ele tem que informar com 15 dias de antecedência para haver essa migração. Isso tem que ser realizado através de um aditivo contratual. Então, tem que ser feito um outro termo por escrito, em que as duas partes assinam, e isso vai compor o contrato de trabalho, vai ser grampeado, vai ficar junto do contrato como uma cláusula de alteração. Então, em relação a teletrabalho, são esses dispositivos de mudança. O que muda, então, em relação à MP, é isso, é a obrigação do empregador em ter que comunicar as mudanças ao sindicato e ao Ministério da Economia, e também ajustar por escrito com o trabalhador, e não apenas 48 horas de antecedência, mas com 15 dias em caso de mudança. Vale a lei. Vale a lei. E o que mais mudou? Questões relacionadas à segurança e medicina do trabalho. Então, no período da pandemia, no período da validade da MP, vamos flexibilizar, não é obrigatório fazer exame médico ocupacional, exames clínicos complementares, tudo isso ficou suspenso durante a vigência da MP. Então, agora, com a queda da MP, volta a exigência dos exames periódicos e tudo mais. Claro que é bom lembrar que mesmo que não seja obrigado a fazer o exame admissional, se acontecer algum acidente por conta da ausência desse exame admissional, mesmo na época da MP, isso vai ser discutido no judiciário.
Então, recomenda-se, né, agora já foi, mas era recomendado que fosse feito, até para saber o que o funcionário tem, se ele tinha algum problema pré-existente que depois podia eventualmente gerar um acidente, enfim. Exatamente. Então, tudo que essas flexibilidades para suspender exame médico, para suspender a questão da eleição da CIPA, também estava suspenso, as normas regulamentadoras sobre treinamentos diversos nas empresas, do treinamento dos seus empregados, tudo isso ficou suspenso durante a medida provisória. E agora volta. Uma dúvida das empresas nesse momento, e agora? Eu vou ter multa nesse primeiro momento? É importante que comece a tomar todas as medidas no sentido de colocar tudo em ordem, tudo em dia. Mas não acredita-se que haja, nesse primeiro momento, fiscalização rígida, até porque tem que haver, né, um mínimo de bom senso, já que houve a concessão da medida para que as empresas se adequassem, nada mais justo que elas tenham, nesse momento agora, possibilidade de se adequarem às normas. Só que não dá para se aproveitar da norma para cometer ilegalidade, para desvirtuar direitos, para descumprir, para lesar direito do trabalhador. Então, questões relacionadas a tudo isso, alterações ilícitas, alterações que prejudiquem o trabalhador, mesmo com a concordância dele, poderão ser objeto de discussão na Justiça do Trabalho. Exatamente. Então, uma pergunta que pode haver dos empregadores, dos patrões, sobre o que foi ajustado durante a validade da medida provisória continua valendo? Então, todos os atos, todos os acordos por escrito, ou todas as determinações, todas as mudanças que aconteceram entre 22 de março e 19 de julho, elas, e que sejam medidas que se protraem no tempo, ou seja, eu acordei com o meu empregado que o banco de horas que ele, referente a esse período de março até julho, ele será compensado em até 1 ano e 6 meses, em até 18 meses. Então, mas a medida provisória acabou em julho, e aí, como é que fica? Nesse caso, ainda fica valendo esse acordado. Tá? Nesse caso aí não tem mudança. É claro que se tiver havido ilegalidades ali no meio do caminho, se o acordo não foi feito de uma maneira clara, objetiva, lícita, também pode ser passível de discussão na Justiça do Trabalho, no Judiciário Trabalhista. A questão aqui é a permissão para que se compense dentro de 1 ano e 6 meses, mas nada impede de discussões sobre ilegalidades. Uma coisa é a concessão de um prazo extensivo, outra coisa é o descumprimento de normas. Vamos supor, o empregador que manda o empregado trabalhar muito mais acima do que a lei permite em termos de hora extra diária. E não é difícil a gente encontrar, né, Eric? No dia a dia, trabalhador então, o que acontece sujeito muito é a hora extraordinária se ordinária. Porque o empregador tem a hora extraordinária, ela existe justamente para fazer frente a uma situação extraordinária. Uma coisa que vai além da jornada. Você não pode contratar alguém para fazer hora extra, por exemplo, porque não é da natureza da hora extra. E isso acontece. Isso é tem áreas que é institucionalizado já pré-contratar hora extra. Isso gera muita discussão no judiciário, inclusive gera muita anulação dessas horas. É isso mesmo. Quero cumprimentar, aproveitando aqui o momento, o Henrique, a Juma e a Aline Carvalho. Muito obrigado pela presença e por nos prestigiar aqui. Quem tiver alguma pergunta, pessoal, pode deixar aí nos comentários. E caso não consigamos responder nesse momento, as perguntas serão respondidas de qualquer maneira logo depois. Bom, então, Eric, assim, esse assunto ele tem a natureza, né, de gerar muita polêmica, mas isso será observado caso a caso, dependendo da categoria, dependendo de como foi feito o ajuste, de como foi feito o acordo entre as partes, e é importante, então, ressaltar que é necessário
que os empregadores tenham realmente essa aproximação com o seu jurídico para observar a validade da norma num período e a validade da norma no outro período. Ou seja, acabou a medida provisória 927. E agora? Como é que eu faço se eu preciso manter os empregados afastados ainda? Né? E a pandemia não acabou, e mesmo assim, minha atividade, assim, pode gerar um risco para eles, um risco de adoecimento. Como é que eu faço? Então, assim, isso tem que ser, assim, conversado caso a caso, caso de cada empresa, com o jurídico, porque dependendo da natureza do negócio, tudo muda, né? A situação muda de figura. Uma coisa é quem trabalha num escritório fechado, outra coisa é quem trabalha num supermercado, né? Trabalha num setor que, mesmo não sendo essencial, mas também tem riscos diversos, a Sim. começar pela contaminação. Mas para além da contaminação, as dúvidas dos empresários e aí, será que esse acordo sobre banco de horas vai valer? Será que essa questão das férias que eu negociei, será que lá na frente eu não vou ter prejuízo? Será que, né, a questão do home office, será que eu não vou ter tomar alguma multa porque eu não fiz esse documento por escrito, porque eu não comuniquei no prazo com antecedência mínima de 15 dias? E aí? Então, mas aí é aquilo que a gente sempre fala para os trabalhadores toda a live. Na dúvida, você consulta um advogado. E nessa situação trabalhista específica, você consulta um advogado trabalhista. Por quê? Porque muitas pessoas às vezes consultam eventualmente o contador e ele vai passar uma orientação, ele não está atualizado, ele também não tem a obrigação de ter esse conhecimento jurídico. Então, se você tem medo de correr esse risco, o que vai te dar alguma garantia de você poder eventualmente fazer a coisa da forma como deve ser feita é entrar em contato com um advogado. Exatamente. Bom, Eric, quero cumprimentar aqui a Andréia Alves, que é de Santa Maria da Vitória. Um abraço a todo mundo de Santa Maria da Vitória, Andréia. Seja bem-vinda e obrigado pela presença. Bom, me parece que, bom, o tema, eu acho que ele é muito questionável, tem muitas situações, mas eu acho que o básico é isso. As mudanças principais são referentes a férias, referentes a teletrabalho, referentes às normas aí de segurança e de saúde que as empresas precisam cumprir. Então, eu acho que as mudanças, elas interessam e elas preocupam tanto as empresas quanto os trabalhadores. E acho que as empresas na mesma proporção, talvez. Em relação aos empregados, é importante que fiquem de olho nos documentos que assinaram, porque, e aí, eu assinei um documento em março ou em abril sobre concessão de férias, sobre algo que, assinei em março, algo que vai ser implementado agora em julho, agora em agosto. E aí, mas como é será que tem validade, aquilo ali que eu assinei tem validade ainda? Será que, e se continuar tudo igual como era antes do que aconteceu de março até o começo de julho? Será que eu posso, será que eu não estou sendo prejudicado? Então, assim, tudo depende caso a caso. Então, é importante que o trabalhador fique atento aos acordos que ele assinou, tanto o acordo relacionado a isso, a concessão de férias, a trabalhar em casa, no home office, ou a questão de cumprimento de compensação de banco de horas, porque pode ter mudança aí na prática e ele pode estar sendo prejudicado. Porque muitas empresas, como o Eric falou, não têm orientação adequada. Sim, há negócios em que o empregador prejudica, lesa o trabalhador, e há negócio que ele não tem a informação suficiente, então ele faz do jeito dele, e aí acaba prejudicando o empregado. E assim, muito embora o sindicato ele não participe desse banco desse da MP, o empresário não tem conhecimento técnico para fazer o banco de horas. Então, muito provavelmente, muitos bancos vai ser declarada nulidade, vão ser questionados judicialmente. E uma coisa,
O que eu falei pro empresário, digo também pro trabalhador. Gente, vocês estão com dúvida se o que você está fazendo é regular, dúvida do prazo, junta a documentação e entre em contato com o advogado. Pode ser com a gente, estamos à disposição nos mais diversos canais, pode ser com algum outro profissional da sua confiança, mas não fiquem na dúvida. Exatamente. Ah, e outra dica, né, que a gente costuma ressaltar e é necessário, é que o trabalhador documente tudo o que acontece no seu dia a dia. Houve uma irregularidade, há uma situação que eu acho que não está correta. O que é que você tem que fazer? Você tem que juntar documentos, seja e-mail, seja gravação, seja filmagem, seja áudio, tudo, seja testemunho, pessoa que trabalha com você que também conhece, sabe do assunto. É importante que isso chegue ao conhecimento de outras pessoas, para que você possa se resguardar lá na frente. Né? A questão não é desconfiar do mundo, mas a questão é apenas se precaver. Não, Né? não, É sim, apenas claro. a boa fé, claro, a boa fé tem que reger as relações, é a boa fé que tem que ser a regra, não a exceção. A gente não pode realmente achar que o mundo é o inimigo, muito embora o mundo não seja justo, né? Muito embora não seja justo, é importante que, né, por via das dúvidas, tenha essa iniciativa de se resguardar, de guardar tudo, documento, tudo, para na hora certa você poder conseguir garantir seus direitos. E um adendo que eu faço também é que, assim, nada é, o documento ele não contém verdades absolutas, entendeu? Então, muita coisa, às vezes, que está documentado pode ser decretado nulo, pode ser contrário à lei, pode ser questionado. Né? Então, muita coisa, às vezes, não é porque você assinou ou porque o teu empregador te deu, que aquilo vai impedir você de questionar judicialmente, às vezes até decretar nulidade e receber aquilo que é seu direito. Ô, Eric, a propósito, tem uma pergunta aqui da Andréia Alves, que é o seguinte, a Andréia diz assim, boa noite, eu trabalho de doméstica e não tenho carteira assinada. Eu já tenho direito de receber, tenho 10 anos que estou lá, ela complementa depois. Eu estou indo, mas com muito medo, queria ficar em casa sem sair do emprego, eu tenho algum direito? Então, assim, eu não vou responder a dúvida da Andréia no plano concreto, vamos falar no plano abstrato. Trabalhador sem registro, trabalha de forma contínua, que é um trabalho subordinado, ou seja, que recebe ordens, que é obrigado a trabalhar todos os dias e que recebe salário, ele, ele se enquadra como CLT. Então, ele tem o direito de ter registro em carteira, registro e, como consequência, pagamento de 13º, de férias, mais um terço, de fundo de garantia todos os meses, depositado numa conta vinculada, aberta na Caixa Econômica, além de ter direito a horas extras, caso trabalhe acima do horário normal, de aviso prévio em caso de dispensa, e de contribuição previdenciária do seu INSS, sendo recolhido todos os meses. Então, esses são os direitos básicos do trabalhador que preenche esses requisitos. Então, receber ordens, trabalhar de maneira contínua, de maneira pessoal, ou seja, ser ele mesmo que é o prestador de serviço, não poder trocar com ninguém a prestação, enfim, e depender desse emprego, depender desse trabalho. Isso dá direito a registro. Agora, no caso do trabalhador que preenche isso aí, como fazer para provar? Aí que entra de novo o que a gente já falou. Documentos, testemunhas e tudo mais. E no momento da pandemia, e como é que eu faço se eu estou correndo risco de trabalhar? Eu sou obrigado a trabalhar, não sendo atividade essencial, é obrigado, mas isso não impede o empregador de ter que cumprir as normas de segurança. Se você é obrigado a trabalhar, ok, mas cabe ao seu patrão, à sua patroa, lhe dar todas as condições de segurança para que você não se contamine e não se prejudique. Então, você quer que eu vá trabalhar? Sim, mas aí vai ter que me fornecer todos os equipamentos necessários. Porque se eu adoecer, se eu for contaminado, há uma chance de o empregador ter que responder por isso e reparar os danos, todos os danos cabíveis. Agora, trabalhador que
preenche esses requisitos todos e não tem carteira assinada, o empregador está correndo um grande risco, porque no dia que esse empregado buscar a Justiça do Trabalho, há uma grande chance do empregador ter que pagar uma grande quantia, e ainda fora a questão das multas, né, perante os órgãos públicos. Então, Andréia, a análise não é de seu caso concreto, mas assim, é de maneira geral, tá? Se se aplicar a você, ok. Mas. André, manda pra gente mais detalhadamente o que você faz depois da live, que a gente dá uma olhada e aí a gente vai conseguir te falar certinho se dá mesmo para pedir o vínculo de emprego ou não. E, aliás, se você quiser tirar mais dúvidas, a nossa última live foi uma live fantástica, falando só de vínculo de emprego. Você vê aquela live, você não vai ficar com uma dúvida, mas se ficar também, só conversar com a gente que a gente esclarece. Exatamente. Bom, Eric, nossa live já vai caminhando para o encerramento. O tema, muito embora seja, assim, o que a gente tinha para pontuar são poucos aspectos, mas, assim, o tema é muito amplo e aí muito polêmico. Então, ele não se encerra aqui, ele não se esgota aqui. Permanece a discussão enfim, eu acho que a gente vai ter muito pano para manga nos próximos tempos por conta das consequências do fim da MP 927. E numa próxima live, a gente vai entrar no tema da outra medida provisória, que é a 936, a que reduziu jornada e salário e que suspendeu contratos. Suspendeu por até 60 dias. Então, ela foi alterada, ela foi convertida em uma lei, e essa lei está em vigência. E aí, mas o que mudou entre a MP 936 e a lei em que ela se foi convertida? Tem também impactos no dia a dia de empregadores e de trabalhadores. Então, para um próximo encontro, a gente vai dialogar sobre isso. Tá? Então, deixa a sua mensagem final, Eric, para o nosso encerramento. Então, acho que a minha mensagem final seria só reforçar essa questão, gente, de que muita coisa na época da MP que foi feita, ela é questionável. A gente, nessa nossa época da pandemia, teve muito abuso de direito, teve muito desligamento que foi irregular, muita dúvida, enfim, muito prejuízo. E caso você tenha sofrido alguma coisa nesse sentido, ou você tenha dúvida de que ou você, empregador, está fazendo a coisa certa, ou você, empregado, enfim, estão agindo certo com você, entre em contato com um profissional de sua confiança, guarde todos os documentos e lembre que, assim, às vezes o que está no documento não é uma verdade absoluta. Então, se documente, entre em contato com um profissional da sua confiança e é isso, gente. E com isso, nós encerramos mais essa live, pessoal, agradecendo a presença de todos até aqui, agradecendo a presença daqueles que iniciaram e precisaram sair, lembrando que a live ela fica, como o Eric já colocou, gravada aqui na página do Facebook e também no nosso YouTube, no canal do YouTube do GGL Advogados. Tá? Então, quero lembrar que amanhã há uma live com o Cleiton Germano, nosso sócio, amanhã às 11 horas, no Instagram, não é aqui. Então, amanhã, 11 horas, no Instagram, o Cleiton vai falar sobre união estável. Então, pessoal que nos acompanha, que tem interesse no tema união estável, entre amanhã no Instagram do Cleiton, acho que o endereço é @germano.cleiton. Tá? E, enfim, nos acompanhe. Eu acho que vai ser um bate-papo bastante útil. Eu estarei com ele amanhã, então, ouvindo e fazendo uns questionamentos, umas perguntas, para que ele possa orientar e esclarecer muitas dúvidas sobre essa questão que eu acho que desperta bastante polêmicas, bastante dúvidas, o tema de união estável, né? A questão, os aspectos das uniões, dos aspectos da partilha de bens, dos direitos econômicos do casal, a questão dos filhos, a questão previdenciária, o aspecto previdenciário, quando
dos companheiros falece, se tem direito, se não tem direito. Tem uma série de pontos bem interessantes. Então, quem quiser, quem tiver interesse, entra amanhã na página do Cleiton, no perfil do Instagram, e nos acompanhe. E quem quiser me seguir também, já deixei o meu contato, é o @gueiros.josevaldo. E com isso, agradeço mais uma vez a presença de todos. Lembrando que o nosso atendimento no GGL continua, em sua maior parte, virtual, atualmente nesse atendimento, nesse formato telepresencial. Estamos voltando de maneira gradual, poucos dias por semana, em horários reduzidos, nos escritórios presenciais, que são Centro, Grajaú, São Miguel Paulista e Lapa, mas atendemos todos os dias, todo mundo no home office ainda, à distância. Então, o pessoal que nos acompanha, que de repente tem alguém que precisa de um auxílio, de uma orientação, só chamar nos nossos canais, na página, no Instagram, no WhatsApp, e a gente está aí para ajudar. E nosso site, como vocês podem ler aí, é o ggmadvogados.com.br. Quem quiser, peço que compartilhem nossa página, curtam, façam sugestões de novos assuntos a serem discutidos, e, com isso, encerramos oficialmente essa live. Dou boa noite a todos, e até a próxima. Muito obrigado. Até mais, gente. Até mais. Fiquem em paz.